Vamos falar agora sobre o câncer. Dia 4 de fevereiro, hoje, é o Dia Mundial, Dia Mundial contra a doença, né? O objetivo desta data é fazer com que toda a sociedade discuta este assunto, com a principal missão de ajudar a controlar esta doença que mata milhões de pessoas ao redor do mundo. O Dia Mundial do Câncer foi instituído pela União Internacional para o Controle do Câncer em 2005 e desde então trabalha para que o maior número de pessoas tenha informações sobre a doença, ajudando principalmente na sua prevenção. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. André Sobral, oncologista, para falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Bom dia, doutor André. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje é o Dia Mundial do Câncer, né? E a gente tem que chegar na casa das pessoas e através aqui da TV Meio Norte, a gente tem essa possibilidade de chegar até você e falar sobre a prevenção. É tão importante, não é, doutor André? E hoje, inclusive, tem uma programação especial, né? Vocês que são oncologistas, trabalham nessa área e entendem e sabem que a cada dia cresce o número de pessoas com câncer, né? Sem dúvida nenhuma. E é importante, é um dia mundial, né? No mundo inteiro são feitas medidas, eventos de conscientização, de formas de informar a população, né? Realmente de uma doença que afeta toda a nossa população. Sabemos que hoje o câncer é um problema de saúde pública grave, né? Nós afetamos aí basicamente no Brasil em torno de 600 mil casos novos de câncer por ano no Brasil atualmente. No mundo inteiro são mais de 15 milhões. Realmente é uma doença que tem aumentado sua incidência no mundo inteiro e que é importante também dizer que é uma doença que tem vários estigmas, vários tabus que precisam ser combatidos. E a melhor forma de combater isso é com informação, é com conhecimento, é com dias como esse dia, que é considerado um dia de combate ao câncer, para que nós possamos, em um futuro próximo, considerar o câncer não uma doença tão grave como é hoje em dia, né? Nós possamos curar a maior parte dos tumores que nós temos e prevenir a grande maioria deles, sem dúvida nenhuma. E a gente está aqui hoje para bater um papo, para tirar dúvidas e poder ajudar as pessoas a realmente ter um pouco mais de conhecimento sobre essa doença. O câncer é sempre uma doença silenciosa, doutor? É possível identificar através de sintomas? Bom, o câncer é uma doença que começa geralmente de forma insidiosa, na maioria dos casos, mas é importante dizer que o câncer ele é um conjunto de várias doenças, né? Existem mais de 100 tipos de câncer no mundo, de vários tipos. Tem tumores que são mais agressivos, que aparecem de forma mais rápida, tem tumores mais insidiosos. Alguns tipos de tumores, eles iniciam de forma mais insidiosa, e nesses casos que a gente chama de diagnóstico precoce. Seria o ideal você detectar o tumor em um momento em que não apareceram sintomas ainda. Ou seja, alguns tipos de tumores em que você pode realmente, com medidas de exames complementares, exames de rastreamento, que nós chamamos, conseguir detectar a doença numa fase muito precoce, e dessa forma a gente consegue a cura do tumor em grande maioria dos casos. Por exemplo, o tumor de mama, quando se faz exames simples como a mamografia, ultrassom de mama, tumor de colo uterino, o exame de Papa Nicolau que as mulheres fazem a partir dos 20, 25 anos de idade, os tumores de intestino, que se faz a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Nesses casos em que se faz o diagnóstico precoce, realmente se consegue a cura em mais de 90% dos casos. O senhor falou a respeito de exames que são fundamentais, como a mamografia, por exemplo, e a ultrassonografia. Tem uma telespectadora aqui que disse que essa semana ela fez uma mamografia, uma ultrassonografia, e a médica dela, ginecologista, pediu que ela fizesse uma punção, porque ela tem uns cistos. Ela disse que está desesperada, morrendo de medo. Aí eu queria aproveitar também a oportunidade, doutor André, porque o câncer de mama, inclusive, é o mais incidente. A partir de que idade a mulher deve fazer o exame de mama? E quando dá um cisto, por exemplo, qual é a diferença do cisto para o tumor? A recomendação hoje é que todas as mulheres, a partir dos 40, 45 anos de idade... É o cisto e o nódulo, na verdade, né? Existe cisto e existe nódulo. É importante dizer que a maioria das alterações que aparecem na mama, elas são benignas. Sim. Né? Cisto, em geral, é uma doença benigna. Então, quando você fala é um cisto simples, normalmente é uma doença benigna. Mesmo os nódulos que aparecem na mama, a grande maioria são nódulos benignos. Então, é importante saber que, quando você faz o exame de mamografia e de ultrassom, detecta uma alteração, essa alteração vai ter que ser investigada, conversar bem com o seu médico, explicar a situação, porque o médico vai lhe explicar quais são as chances de ser uma doença, um câncer ou uma doença benigna. A realização de biópsia vai ser realizada para confirmar isso, né?
Mas é importante dizer que a grande maioria das alterações elas são benignas, então não precisa se preocupar antes, conversar bem com o seu médico e fazer a investigação. Até porque, doutor André, o estresse é comprovado cientificamente, né? Que o estresse cada vez mais está adoecendo as pessoas, né? Sem Às dúvida. vezes você fica tão estressado, fica tão preocupado, martelando com uma coisa, e isso afeta. Sem dúvida, o estresse crônico ele é maléfico à saúde como um todo, né? Sim. Existem relações em relação ao estresse com doenças cardiovasculares, é bem clara essa relação. Sabemos também que o estresse crônico, a qualidade de vida, ela está sim relacionada com o desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer, sem dúvida. E o que a gente busca nas recomendações é um equilíbrio. O equilíbrio de ter uma alimentação saudável, realização de atividade física, combate ao estresse, ter realmente uma qualidade de vida melhor, para que o corpo, o organismo tenha um equilíbrio suficiente para prevenir doenças. É uma doença hereditária? Por exemplo, se meu pai teve, eu posso ter também? Boa pergunta. Assim, sim, o câncer é uma doença genética, a princípio, em que está mais relacionado com o ambiente em que a gente vive. Ou seja, fatores a que nós somos expostos ao longo da vida vão ocasionando mudança na nossa célula, alteração que nós chamamos de mutações. Isso pode, em algum momento da vida, desenvolver um câncer. Cerca de 5 a 10% dos tumores desenvolvidos, eles são hereditários. Ou seja, essa alteração genética, ela não aconteceu ao longo da sua vida. Você herdou essa alteração genética dos pais. Então, sim, realmente, alguns tipos de tumores, como, por exemplo, tumor de mama, tumor de ovário, tumor de cólon, eles podem ter uma característica mais genética. É importante que se conheça um histórico familiar. Quanto mais pessoas da família diagnosticadas, acometidas por uma determinada neoplasia, principalmente em idades mais jovens, há uma maior probabilidade, mas o fato de você ter um parente com um tumor não quer dizer exatamente que você vai ter também, de forma alguma. Né? Mas é preciso investigar, né, doutor? É preciso fazer uma investigação, procurar o seu médico, fazer um histórico familiar, a partir do histórico familiar, calcular o risco de ter uma alteração genética. E existem testes hoje em dia, testes genéticos, que vão exatamente determinar a presença dessas mutações. Então, nem sempre quem tem um histórico familiar forte vai realmente desenvolver a doença ou vai ter realmente a questão hereditária. Quando a pessoa recebe, por exemplo, o diagnóstico positivo do câncer, doutor, o que fazer para iniciar o tratamento? Vocês lá na Oncobem trabalham muito essa questão do atendimento a quem recebe o diagnóstico, porque não é fácil. Então, aí se trabalha uma equipe multidisciplinar, incluindo um psicólogo, o pessoal da farmácia. Esse apoio é dado para toda a família, porque quando se recebe um diagnóstico de um câncer, adoece todo mundo, né, doutor André? Sem dúvida, acho que você falou bem, né? O câncer não é uma doença de uma pessoa só, é uma doença da família, né? Realmente é uma doença que tem um impacto muito grande na família inteira e realmente a equipe de saúde que está envolvida no tratamento do câncer, ela precisa ser preparada para isso, para dar todo o apoio familiar, pessoal, multidisciplinar que nós temos. E realmente é muito importante dizer que hoje em dia, tanto o diagnóstico como o tratamento do câncer melhoraram muito em relação ao passado, né? A gente tem muito do estigma do câncer ainda está relacionado com o tratamento. Entendi. Né? A gente imagina que sejam tratamentos muito dolorosos, muito graves, e que na verdade isso tem mudado. O conhecimento a respeito do câncer, conhecemos cada vez mais a biologia, como o câncer se origina, e a partir disso nós estamos desenvolvendo novas terapias, que têm melhorado a eficácia. Hoje em dia nós temos dados que 60% dos tumores são curáveis. Hoje em dia, muita gente me pergunta, e a cura do câncer? A cura do câncer já existe. 60% dos casos de câncer são curados, de acordo com o diagnóstico precoce e com as novas terapias que são desenvolvidas hoje em dia. Terapias em que não há mais aqueles sintomas que tinham antigamente, como queda de cabelo, enjoo, piora clínica. Ou seja, existem novos tratamentos hoje em dia desenvolvidos que podem fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa, ao mesmo tempo em que está combatendo o câncer, poder trabalhar, poder passear, se divertir e ter uma vida normal. O senhor falou sobre a questão da queda do cabelo, né? E eu acredito que, principalmente assim, as mulheres, quando recebem o diagnóstico do câncer, às vezes pela coisa da vaidade mesmo, o apego, não é fácil, né? Mas existe, inclusive, um tratamento hoje, né? Existe. Hoje em dia, nós temos equipamentos. Né, já desenvolvidos, inclusive aqui em Teresina nós temos esse equipamento,
para evitar a queda de cabelo durante o processo de quimioterapia. Isso é possível, é viável e nós temos hoje em dia um número grande de pacientes já tratadas utilizando esse equipamento e que realmente conseguimos diminuir o impacto negativo da queda de cabelo, que é muito grande para mulheres principalmente, mas para homens também. Então, realmente, o tratamento, não só o tratamento tem melhorado muito, como também todo o suporte que nós possamos dar, né, em relação aos efeitos colaterais, como você falou, ao suporte nutricional, psicologia, enfermagem, fisioterapia, ou seja, existe um grande número de profissionais hoje em dia envolvidos no cuidado às pessoas que têm câncer. Que têm o câncer, né? Tem uma pergunta aí de uma telespectadora, é isso, Gaete? Deixa eu colocar aí para o doutor André Sobral. Sim, minha mãe há 1 ano teve câncer de intestino, foi operada com 80 anos, fez 15 quimioterapias, era para fazer 30, mas teve que parar. Quais são os riscos de voltar? A Luzanira lá de Pimenteiras, no Piauí. Ela tinha que fazer 30 e fez 15. É preciso que ela faça todas, né, doutor? Então, assim, cada caso é um caso, claro, né? Ela teve um tumor de intestino e foi operado. Pelo que eu entendi, ela tirou a doença inteira e fez um tratamento que nós chamamos de tratamento adjuvante, ou seja, um tratamento que tem como objetivo diminuir o risco da doença voltar. Voltar, né? Esse tratamento, ele tem que sempre pesar o custo, o risco, o benefício, né? Muitas vezes ela já está curada, ela não tem mais doença, mas nós tentamos diminuir esse risco. Se ela fez uma parte do tratamento, uma boa parte do tratamento, claro que ela já teve o benefício desse tratamento que foi feito. Ou seja, não é como se não tivesse feito nada. Entendi. Se não teve condições de continuar o tratamento, eu acho que eu gostaria de tranquilizá-la em dizer que uma parte do tratamento foi realizada e ela teve esse benefício. Então, provavelmente, o risco que ela teria de voltar à doença foi muito diminuído com a parte do tratamento sendo realizado, sem dúvida nenhuma. E é importante ela também procurar o médico, voltar... Conversar com o seu médico e verificar outras alternativas. Às vezes, ela não pode completar esse tratamento, mas tem alguma alternativa que ela possa fazer também. Então, sem dúvida nenhuma, consultar seu médico é a melhor opção. Qual é o câncer, doutor, que mais acomete a população? É o de pele? O câncer de pele, que nós chamamos de câncer de pele não melanoma, é o tumor mais comum na população. No Brasil, nós temos mais ou menos 200 mil casos de câncer de pele não melanoma. E é um câncer que está diretamente relacionado com a exposição solar. Ainda mais num meio como a gente vive, né? Um país tropical, com muita exposição solar ao longo do ano. Então, realmente é um tumor que tem uma relação muito grande com a exposição solar, bronzeamento artificial, né? Então, realmente... E lembrar que essa exposição solar, a gente imagina que vai à praia 1 ou 2 vezes por ano e que aquela exposição solar não aumenta risco. Aumenta risco, sim. Inclusive, a exposição solar intermitente, ela aumenta mais risco do que a exposição solar persistente. Persistente, né? Então, tomar cuidado com o excesso de exposição solar, mesmo poucas vezes ao ano, porque pode aumentar o risco, e principalmente em crianças. Crianças expostas a muito sol na infância, elas têm realmente o maior risco de desenvolver na idade adulta. Até porque o câncer de pele, geralmente, ele se desenvolve na fase adulta, né, doutor? Exatamente. Não é logo assim, eu estou aqui... Não, até porque o câncer ele é uma doença que ele se desenvolve de forma progressiva. Então, o sol, os raios ultravioletas em contato com a pele vão levando a mutações ao longo do tempo, e essas mutações vão, em algum momento, na idade adulta, originar um câncer. Existe algum tipo de exame de sangue que a pessoa possa fazer para detectar o câncer, doutor? Ainda não existem exames de sangue com tecnologia suficiente para detectar o câncer, né? Existem, até porque existem hoje em dia, vários tipos de câncer, né? Existem vários tipos de câncer, sem dúvida. Os principais exames para detectar o câncer são aqueles que a gente falou, né? Mamografia, Papa Nicolau, colonoscopia, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Existem tecnologias em desenvolvimento. Existe o que a gente chama hoje de biópsia líquida, que é uma forma de detectar alterações genéticas por um exame de sangue. Isso é um futuro e logo, logo, realmente nós vamos ter, na prática clínica, possibilidade de fazer diagnóstico de câncer por exame de sangue. Ainda não é uma realidade, estão estudos ainda, né, pesquisa clínica, mas em um momento futuro nós teremos realmente essa possibilidade. Sobre a alimentação, é importante comer bem? Olha, a alimentação ela é considerada hoje o principal fator relacionado com o desenvolvimento de câncer. Até poucos anos atrás, né, poucas décadas atrás, o cigarro sem dúvida o grande vilão. Nós vivemos uma grande campanha, né, de combate ao tabagismo, que foi realmente muito importante nos últimos 50 anos, principalmente. E houve uma diminuição, ainda é grande o consumo de cigarro, ainda é uma grande causa de câncer no mundo inteiro,
Mas hoje em dia nós podemos dizer que, principalmente em países desenvolvidos, nosso país principalmente, a parte nutricional, que eu relaciono também com atividade física e obesidade, elas estão realmente muito relacionadas. Mais ou menos 40%, 50% dos tumores estão relacionados diretamente com esses três fatores: alimentação, atividade física e obesidade. E o que seria isso exatamente? A alimentação realmente é importante que se faça uma alimentação saudável. A alimentação saudável é basicamente a mesma alimentação saudável que a gente preconiza para as doenças cardiovasculares. Então, é aumentar o consumo de verduras, frutas, vegetais de forma geral, diminuir o consumo de gorduras. O açúcar é um grande vilão para o câncer. O açúcar, nós sabemos hoje que o açúcar consumido periodicamente, frequentemente, ele aumenta sim o risco de câncer, certo? A atividade física periódica é protetora. Periódica que eu digo é pelo menos 5 vezes por semana. Engraçado, viu, doutor André? Eu fui na minha médica essa semana, a doutora Gina Zorini, e ela me disse o seguinte: eu disse, olha, doutora, eu vou à academia 3 vezes por semana. Ela disse, você tem que ir 5. Eu digo, sério, doutora? Ela, sério, 5 vezes por semana. Não venha com essa história de 3 vezes por semana, não. Porque pelo menos 5 vezes na semana você tem que praticar atividade física, né? Exatamente. Os estudos mostram isso. Os estudos que mostram que pelo menos 30 minutos, não é muito. Não é muito. De exercício físico 5 vezes por semana é suficiente para realmente diminuir e muito o risco de câncer, e principalmente para quem já teve. Quem já teve câncer consegue diminuir e muito o risco de recidiva com atividade física regular e uma alimentação saudável. E o combate à obesidade. Realmente a obesidade é um grande vilão. Vários tipos de tumores, como tumor de mama, tumor de endométrio, tumor de ovário, estão diretamente relacionados com a obesidade. Nós sabemos que o risco de recidiva em quem já teve câncer é muito maior com a obesidade. Então, realmente, o combate à obesidade é extremamente importante para que nós possamos diminuir a incidência de câncer no nosso meio. Doutor André, e o que falar para os oncologistas hoje, para toda a classe médica também? Eu sei que várias atividades irão acontecer durante todo o dia, lá mesmo na Oncobem, eu sei que vocês vão entrar com transmissões ao vivo, vão dar alguns depoimentos, porque é importante que todas as pessoas, de uma forma geral, especialmente vocês que são médicos, cada vez mais levem a informação à população, né? Então, hoje é um dia importante, sim, a gente está falando que é o Dia Mundial contra o câncer e a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa ajudar as pessoas a se cuidarem, né, doutor? Sem dúvida, consideramos um dia muito importante, nós sabemos que, como eu falei no início, a informação, o conhecimento, ele é essencial. Há algum tempo atrás não era incomum o diagnóstico do câncer em fases mais avançadas, quando as pessoas tinham medo e tinham vergonha de procurar um médico, de avisar a família, chegavam a nós com doenças avançadas. Hoje em dia isso tem diminuído muito por causa da informação. As pessoas sabem hoje em dia que o câncer tem tratamento, as pessoas sabem que o câncer tem cura em uma boa parte dos casos, eu diria até a maioria dos casos, né? Tem exames de prevenção, nós conhecemos mais o câncer, nós sabemos como prevenir, nós sabemos como diagnosticar precocemente. A terapia, os tratamentos têm evoluído muito, terapias que hoje em dia são muito menos dolorosas e causam muito menos efeitos colaterais do que antigamente. Então, realmente, toda essa informação ela tem que ser passada para a população. É importante que todos saibam se cuidar, né? Todos saibam como se cuidar, como prevenir as doenças e saber que toda a equipe de saúde, incluindo médicos e todas as outras equipes, todos os outros profissionais, estão envolvidos no cuidado da saúde da população, e aí para isso nós estamos aqui. Eu quero aproveitar para lhe agradecer, ele tem uma agenda muito lotada, inclusive eu tenho que liberá-lo agora, vai para o HU, né, doutor? Isso. E aí eu queria agradecer realmente aqui, doutor André Sobral, e mais uma vez chamar a atenção de vocês para os cuidados que são importantes na nossa vida, né? A gente precisa se cuidar, se alimentar de forma saudável, praticar atividade física, fazer os exames regularmente, isso é muito importante para que a gente tenha aí uma saúde em